recebemos com muita alegria nessa manhã a nossa igreja, aqueles que podem estar conosco, congregados para o culto a Deus. Também saudamos aqueles irmãos que nos acompanham pela internet, sempre lembrando que eu saúdo aqueles que estão assistindo pela internet, que não podem vir à igreja por motivo superior. Se você poderia estar na igreja, mas está no seu sofá assistindo o culto pela internet, eu não estou saudando você. Não estou. Certo? Então, é apenas para aqueles que não podem, de fato, congregar. A todos, então, a nossa palavra nessa manhã. Que Deus os abençoe e que esse culto seja agradável a Ele. Queridos, eu os convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, dando continuidade à nossa série de mensagens nesse Evangelho precioso. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir de hoje, nas exposições de Marcos, pela manhã, estarei usando a Nova Almeida atualizada, que é a versão, é a nossa antiga Almeida atualizada, mas agora ela foi revisada, o português foi atualizado, a tradução ficou mais clara e eu quero recomendar aos irmãos que passem, não é, a adotar essa tradução, pelo menos para os cultos de domingo de manhã, não é? Onde nós vamos fazer a sequência de Marcos a partir de agora com a Nova Almeida. Então, capítulo 5, de 21 em diante. Por favor, deixem suas Bíblias abertas. Nós, devido à extensão do texto, vai até o final do capítulo 5. Nós, então, faremos a leitura à medida que a exposição prossegue, para ganharmos algum tempo. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como Marcos registrou o poder de Jesus sobre os demônios. Na mensagem anterior nós focamos na expulsão de uma legião de demônios de um homem na região de Gesara. Está aí no capítulo 5, de 1 a 20, que foi a última parte que nós vimos. E agora nós temos aqui diante de nós, do verso 21 até o 43, o registro de mais 2 milagres que Jesus Cristo fez, com o objetivo de mostrar a sua divindade, o seu poder, a sua majestade e particularmente a sua misericórdia para com a situação de miséria a que o pecado reduziu a nossa raça. E é importante também ver que no que vamos estudar agora, Marcos dá ênfase à fé, ou no papel da fé em Jesus Cristo, e como ela pode ser testada e ela pode crescer. Ao mesmo tempo, ele mostra como Jesus sustenta a fé daqueles que o buscam de todo o coração. Marcos já havia registrado, e nós já analisamos, muitas curas que Jesus realizou, só para lembrar algumas. A cura da sogra de Pedro, em Cafarnaum. Naquele mesmo dia, Marcos diz que Jesus curou muitos outros doentes. Em seguida, ele narra a cura de um leproso em uma daquelas vilas da Galileia, por onde ele fazia aquele seu circuito regular. Aquela famosa cura do paralítico conduzido por 4 amigos na cidade de Cafarnaum. Depois, na mesma cidade, na sinagoga, Jesus cura um homem que tinha uma mão ressequida. Depois, Marcos registra que ele curou muitas pessoas às margens do mar da Galileia ou lago de Genezaré, a mesma coisa. E agora ele registra a primeira ressurreição que Cristo teria feito, que é a ressurreição da filha de um homem chamado Jairo, ao mesmo tempo em que Jesus cura uma mulher que padecia com uma hemorragia, um fluxo de sangue. Marcos narra as 2 histórias, uma dentro da outra, e o objetivo, quando ele insere a cura da mulher que tinha uma hemorragia dentro do quadro maior da cura da filha de Lázaro, é explicar por que é que Jesus se demorou em curar a filha de Lázaro, tendo que, ao final, não mais curá-la, mas ressuscitá-la, e que, nesse processo, a fé de Jairo sofre diversos desafios. Esse, então, é o nosso objetivo nesta manhã, exaltar a pessoa do Senhor Jesus, mais uma vez nos admirar da sua majestade e aprender um pouco mais a respeito do que é a fé e como ela se desenvolve aqui nesse mundo. Então vamos para o relato, ele tem 3 partes.
A primeira é o pedido de Jairo, que está aí no verso 21 a 24. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Esse evento aconteceu no dia seguinte àquele em que Jesus havia expulsado uma legião de demônios na região de Gadara. Se vocês recordam, Jesus estava à beira-mar, na Galileia, a multidão o pressionava, ele chama os discípulos, entra no barco, atravessa o mar quando acalma a tempestade. Chegando no outro lado, vem ao seu encontro 2 homens, um possuído por uma legião de demônios. Jesus expulsa os demônios, a manada de porcos que recebe os demônios cai no precipício, os homens de Gadara ficam aborrecidos com o prejuízo, com a atitude de Jesus, pedem para Jesus ir embora. Jesus entra no barco, volta lá para o mar da Galileia, e quando ele chega lá, isso já era no dia seguinte, provavelmente, a multidão está esperando Jesus à beira-mar outra vez. Ele é cercado pela multidão, nos diz aí o texto, e ele começa a ministrar a palavra de Deus àqueles que estavam ali. Quando ele é abordado por um homem chamado Jairo, que Marcos descreve aqui como sendo um dos chefes da sinagoga de Cafarnaum, ou seja, juntamente com mais outros, Jairo tomava conta da organização da sinagoga, discutia e decidia a respeito da liturgia que era para ser seguida nos sábados, o texto da lei que era para ser lido. Talvez ele era um fariseu, o texto não nos diz, mas mesmo que não fosse, leigos podiam ser responsáveis pelo ensino e leituras feitas nas sinagogas. Marcos nos diz que Jairo, no meio da multidão, se aproxima de Jesus e ele se ajoelha diante de Jesus com um pedido. Interessante que Mateus, quando narra esse mesmo episódio, diz que Jairo o adorou. Nós estamos aqui diante de um judeu adorando um homem. Ele só faria isso se ele estivesse convencido de que aquele homem era o Messias, era o Filho de Deus. Senão um judeu jamais se curvaria diante de um homem. O judeu se curvaria somente diante de Deus. Mas ao fazer isso, ele estava mostrando que no seu coração ele já cria que Jesus Cristo era o Messias prometido. E de joelhos, numa atitude de adoração diante de Jesus, ele suplica, e o texto diz aqui, com insistência, que Jesus vá até a sua casa para curar a sua filha. A filha tinha 12 anos, Marcos só vai dizer isso aí no verso 42, e Lucas acrescenta o detalhe de que era filha única, embora Marcos não diga isso, mas lá no Evangelho de Lucas está dizendo que era filha única. Ela tinha 12 anos, estava muito enferma e estava à morte. Provavelmente o homem já havia esgotado todos os recursos com a medicina e a filha então já se encaminhou. Era uma questão de minutos, horas, até que ela se ultimasse. Jairo pede a Jesus que venha até sua casa, que imponha as mãos sobre ela, e diz aqui o texto, que Jairo diz que ela será salva e viverá. Impõe as mãos sobre ela, porque dessa forma ela vai ser salva. Jairo deveria ter visto já muitos dos milagres que Jesus havia feito ali na cidade de Cafarnaum. Ele tinha visto quando Jesus impôs as mãos sobre os doentes e agora ele quer que Jesus faça a mesma coisa com sua filhinha que está à morte. É um pedido insistente de quem cria que Jesus era capaz e poderoso para fazer isso. E o texto diz que Jesus foi com ele. Início do verso 24, muito simples, Jesus foi com ele, largou a multidão, o ministério que estava ali, e resolveu atender o pedido daquele homem, porque Jesus distinguiu ali o pedido da fé, alguém que de fato reconhecia quem ele era, e Jesus vai com ele. Ele deixa então a beira-mar, se dirige para a cidade e a multidão vai atrás. E diz o texto aqui, final do verso 24, que essa grande multidão que seguia Jesus o apertava de todos os lados, não é?
Naquele tempo não tinha segurança, bodyguard, né? Então, as celebridades estavam lá no meio da multidão, imprensadas, né? O pessoal apertando Jesus. Ele lá com pressa, não é? Porque o pedido de Jairo é urgente, minha filha está morrendo. Então, Jesus vai apressadamente, vencendo a multidão e todo mundo ali apertando Jesus, quando então o texto nos diz, agora é a segunda parte do relato, que a ida de Jesus é subitamente interrompida por uma mulher enferma anônima. Vamos ler de 25 até 34. Estava ali, no meio da multidão, uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa de Jesus. Porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada daquele mal. Ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão o aperta, ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Aquela mulher estava no meio da multidão e Marcos nos diz aqui que fazia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue, uterino, provavelmente. Era considerada impura pelas leis cerimoniais, embora nenhum dos três evangelistas diga isso, mas nós sabemos pelas leis de Moisés, que estão no Antigo Testamento, que toda mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura, tanto é que no período menstrual, as mulheres não podiam participar do templo, elas não podiam tocar em ninguém, porque isso contaminaria cerimonialmente quem tivesse qualquer relacionamento, toque com aquela mulher. E essa mulher, então, há 12 anos, ela provavelmente não participava mais dos cultos no Templo de Jerusalém, onde havia o átrio das mulheres. Ela, quando andava, tinha que dizer impura, 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 para que ninguém tocasse nela. Ela estava afastada do convívio social. E é por isso que ela chega por trás de Jesus e quer ficar anônima, porque ela sabe que é impura. Ela não faz como Jairo, mas ela quer ficar anônima, não quer que ninguém saiba. Ela, no coração, crê que Jesus pode fazer aquilo. Ela ouviu a fama de Jesus, talvez tenha visto alguns dos milagres de Jesus, e ela então entendia que Jesus seria a solução para todos os seus males. Até porque o texto nos diz aqui, Marcos nos diz, que ela já tinha gastado tudo com os médicos. O pouco que tinha, não sabemos se era pouco ou era muito, se era uma viúva ou que tinha herdado uma herança, se era alguém de posses ou se era alguém pobre, mas o que quer que ela tenha possuído, ela já havia se desvencilhado de tudo, pagando os médicos. E só tinha ficado pior da doença. Quanto mais ela ia ao médico, pior ela ficava. E Lucas, que era médico, acrescenta um pequeno detalhe, que nenhum médico tinha sido capaz de curar. Não é interessante? Dos três evangelistas, o único que é médico é Lucas. E ele traz essa declaração que nenhum médico havia sido capaz de curar aquela mulher. Então, ela, tendo ouvido falar de Jesus, creu que bastava tocar em Jesus, bastava tocar nele, e ela ficaria curada do seu mal. Aquela mulher cria em Jesus, cria no poder de Jesus, cria que ele é o Filho de Deus. E então, sutilmente, disfarçadamente, anonimamente, entre as muitas mãos que estavam tocando em Jesus, ela estende a sua mão e toca na orla da veste de Jesus, na sua túnica. E Marcos nos diz no verso 29 que o efeito foi imediato. Logo, a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada
daquele mal. E o plano dela era virar-se e ir embora, né? Ela não queria nada mais do que isso, ela queria virar-se e ir embora. Só que aí Jesus para de andar, na hora que ela tocou Jesus, sentiu que ficou boa, Jesus parou. E a multidão parou também, todo mundo parou. Aí Jesus, diz o texto aí, de 30 a 34, ele olha ao redor, desejando saber quem é que o havia tocado. Esse é talvez um milagre, esse é um milagre diferente de todos os outros milagres relatados no Evangelho, porque é o único milagre que aconteceu sem qualquer esforço consciente da parte de Jesus. Não teve esforço consciente. Jesus sentiu que dele saiu o poder. Então, é o único milagre nos Evangelhos em que isso acontece. Não é? Não houve nenhuma palavra de Jesus, não impôs as mãos, nada. Não é? Aquilo foi alguma coisa que aconteceu, a revelia, vamos dizer assim, de uma ação premeditada de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, Jesus soube imediatamente que dele havia saído o poder. Porque, sendo Deus, ele tinha essa consciência de que o poder para curar que ele tinha havia saído dele. E que no meio daquelas dezenas, talvez centenas de toques na sua pessoa, no meio da multidão, havia o toque da fé, que ele distinguiu no meio de todos os outros. Alguém com fé me tocou. E ele então se voltou para ver quem havia feito isso, apesar da urgência da cura da filha de Jairo. Lembrem que ele está indo atender uma emergência, não é? E agora ele para, a emergência está lá, a menina está morrendo, mas ele para aqui, ele quer saber quem é que o tocou, né? E os discípulos ficam assim, né? Se eu tivesse no lugar dos discípulos, teria feito a mesma coisa, dizendo: mestre, isso aqui, o senhor não acha que isso é um pouco absurdo? Está todo mundo tocando no Senhor, e o senhor está perguntando quem o tocou? Só que Jesus quer saber quem o tocou com fé, não é? Quem o tocou com fé verdadeira, no meio de tudo aquilo ali. Alguns acham que essa busca de Jesus pela pessoa que o havia tocado, não era intencional, no sentido de que Jesus sabia quem era, porque ele é Deus. O que ele queria era dar uma oportunidade para a mulher se apresentar, para que então ele terminasse a cura dela e a declarasse limpa. Mas eu não vejo problema nenhum em admitir que a pergunta de Jesus é sincera, porque mesmo sendo Deus, era Deus encarnado, era Deus feito gente. Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e na encarnação ele se limitou, é o que Paulo vai chamar lá em Filipenses do esvaziamento, a si mesmo se esvaziou, para que ele pudesse ser como um de nós. Então, como homem, nem sempre Jesus sabia todas as coisas, nem sempre ele estava em todo lugar. Onipotência, onipresença é um dos atributos divinos. Jesus não estava em todo lugar, e ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, ele tinha que ser capaz de experimentar o sofrimento. Então, ele, na condição humana, como Deus, ele estava limitado. E aquela pergunta foi sincera: quem me tocou? Mais adiante, os discípulos vão perguntar: quando é que o Senhor vai voltar? E qual foi a resposta de Jesus? Só quem sabe é o Pai. Eu não sei o dia da minha volta, só quem sabe é o Pai. Agora, depois da sua morte e da sua ressurreição, quando ele retoma a sua plena glória e é exaltado no trono do universo, Jesus, sim, tem todo o poder, e ele sabe o dia da sua volta naturalmente. Mas enquanto ele estava aqui, ele estava limitado como homem. Ele se fez um de nós, se esvaziou, se tornou como um de nós, para que ele pudesse experimentar a nossa condição e pudesse morrer na cruz. Então, a pergunta dele é sincera: quem me tocou? Ele se voltou e perguntou e queria saber quem havia de fato exercido aquela fé. E a mulher, então, lemos aí de 33 a 34, ela percebe que não pode se esconder. Ela queria ter ficado anônima por conta da situação dela, não é? Mas ela percebeu que não podia se esconder do Filho de Deus em quem ela havia crido. E o texto diz, então, que ela se apresenta diante de Jesus. O verso 33, amedrontada e trêmula, talvez temendo que fosse repreendida por Jesus: como é que você, uma mulher impura, me tocou?
né? Você deve ter tocado em tanta gente aí no caminho, abrindo caminho aí no meio da multidão para chegar até mim. Como é que você, sendo impura, você fez isso? Ela estava aqui, o texto diz, amedrontada e trêmula, talvez esperando uma reação crítica da parte de Jesus. E ciente do que tinha acontecido, prostrou-se diante de Jesus, como Jairo no começo da narrativa, e declarou a Jesus toda a verdade. Ó Senhor, eu sou uma mulher impura, tenho fluxo de sangue, sofro há 12 anos, gastei tudo que tinha com os médicos, mas eu criei que o Senhor poderia me curar, e não somente poderia, mas bastava um toque na tua pessoa, e eu ficaria boa do meu mal. Jesus então diz àquela mulher, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Jesus despede a mulher em paz e a declara limpa na frente de todo mundo. Você está livre desse mal. Quando Jesus disse que ela estava salva, aqui há uma intenção de Marcos, a palavra dúbia é complicada, mas uma dupla intenção de Marcos aqui, porque o mesmo verbo grego que é usado para salvar alguém dos pecados, Deus salva o pecador, é o mesmo verbo grego que é usado para curar. Então, curar e salvar, em grego, é o mesmo verbo. Então, quando Jesus diz aqui, vai em paz, a tua fé te salvou, ele tanto pode estar dizendo, a tua fé te curou, como a tua fé não somente te curou, mas também perdoou os teus pecados, que é provavelmente esse o sentido, porque o Evangelho de Marcos foi escrito, no geral, exatamente para convidar os leitores a crerem em Jesus como Filho de Deus e receber o perdão de seus pecados. Então, haverá outras situações em que nós vamos ver essa combinação. Aliás, nós já vimos na cura do paralítico. Quando o paralítico é descido diante de Jesus, a primeira coisa que ele disse é, os teus pecados estão perdoados. E logo em seguida ele cura o homem, como que mostrando que as duas coisas andavam juntas. Quando a pessoa cria em Jesus o suficiente para entregar a sua vida a ele, pedindo cura e libertação completos, aquilo indicava já uma semente de fé verdadeira em Jesus como Messias Salvador do mundo. Por isso, então, o uso do mesmo verbo para indicar tanto a cura como a salvação dos pecados, que nós cremos foi o que de fato aconteceu. E aquela mulher volta para sua casa não somente limpa cerimonialmente, curada fisicamente, mas perdoada espiritualmente pela obra de Jesus. Tudo muito bonito, mas isso deve ter levado, quem sabe, uma meia hora, uns 25 minutos, né? E a menina estava lá doente. A menina estava lá esperando, não é? E Jairo, eu fico imaginando o coração de Jairo. Jairo dizendo, mestre, não é? Você vai atender, né? E minha filha, você não estava indo... E a minha filha que está morrendo? E Jesus, então, agora retoma o caminho, com Jairo com o coração ainda mais apertado. Se o coração de Jairo já estava apertado, se já havia um desafio para a sua fé, ele fica mais ainda. E o pior, e aqui nós temos a terceira parte do texto, que é a ressurreição da filha de Jairo. O pior é que quando eles se põem a caminho, chega a notícia de que agora é tarde. Né? Lemos aí no verso 35 a 43. Enquanto Jesus ainda falava para aquela mulher, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, o que quer dizer em aramaico, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados.
Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. A menina, que no início da história estava enferma, prestes a morrer, finalmente, então, ela falece. E a notícia é dada a Jairo por pessoas absolutamente incrédulas. Olha como a notícia é dada no verso 35. A sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Acabou, não tem mais jeito, a morte é o fim de tudo. Só resta agora enterrar sua filha, não tem mais nada, pode liberar Jesus. Aqui é a palavra da incredulidade. Palavra da incredulidade. Porque pensava que o poder de Jesus se restringia até a morte. Curar ele podia, mais do que isso não. Mais do que isso ele não podia. Aí era demais também. Era demais também. Por isso essas pessoas dizem a Jairo: libera Jesus, olha a multidão aí que está precisando dele, olha o ministério dele aí, com todas essas pessoas. Não perca tempo não, porque ele não tem mais o que fazer, ele não pode fazer mais nada. Quando ela estava doente ainda tinha um jeito, mas agora não, ela já morreu, libera o mestre aí. E eu fico imaginando, né, o desafio que aquilo era para a fé daquele homem que reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, se ajoelhou. É como se Deus tivesse feito tudo isso para testar a fé de Jairo, e perguntando: você vai continuar crendo? Ficou pior. No começo você cria, mas está ficando pior. Você crê ainda? Você ainda vai confiar? Aquilo que parecia difícil agora tornou-se impossível. Você confia ainda? E aqui Jesus então interfere para sustentar a fé de Jairo. Porque se Jesus não tivesse interferido para sustentar a fé de Jairo, fica a pergunta se ele de fato teria permanecido. Jesus diz a Jairo no verso 36, não tenha medo, Jairo, não tenha medo dessa notícia, onde a gente percebe que o oposto da fé é o medo. A gente pensa que o oposto da fé é incredulidade, não é? Mas o oposto da fé, na verdade, é o medo do futuro, medo de mim. O que é que vai acontecer agora? O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser dos meus negócios? O que é que vai ser da minha família? O que é que vai ser da minha situação? Né? Quando eu ficar velho, ou se isso acontecer, ou então pegar uma doença terminal, o medo é que é o verdadeiro inimigo da fé. E Jesus então diz para ele, não tenha medo diante dessa má notícia, não tenha medo, apenas creia, confie em mim, como você já demonstrou que você pode fazer. Jesus interfere então para sustentar a fé de Jairo, e ao dizer isso, apenas creia, Jesus está insinuando a Jairo, está dizendo a Jairo, que ele é poderoso não somente para curar a filha dele, mas para ressuscitá-la, que a morte não é o fim do que ele pode fazer, a morte não marca os limites do poder do Filho de Deus. E aí ele toma mais uma medida para proteger a fé de Jairo. Diz aí o verso 37, que ele manda embora todos aqueles incrédulos. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, nenhum daqueles que vinha com aquelas notícias. Apenas 5 pessoas, Pedro, Tiago e João, Jairo e sua esposa. Só esses aí. O resto Jesus diz, vão embora, não quero vocês por perto. Não era por ele, mas era por Jairo. Ele afasta de Jairo a fonte do medo, a fonte da má notícia, ele quer preservar a fé de Jairo. Mas quando chegam em casa, a fé de Jairo sofre mais um desafio. O que parecia não poder fica pior ainda. Porque quando ele chega, o que é que ele encontra? Diz aí o verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Eu imagino o coração de Jairo. A filha dele, estendida sobre a cama, morta, e a família chorando, e provavelmente as carpideiras. As carpideiras eram as choradeiras oficiais. Era costume naquela época, era um costume no Antigo Oriente, que em todo enterro você contratava, diz Mishnah. Mishnah é uma obra talmúdica dos judeus, por volta do ano 200, que a família pobre poderia contratar 2 flautistas e um lamentador para o enterro. Então, quando a pessoa morria, então
contratava os lamentadores oficiais, e a pessoa vinha chorar, tinha os choradores oficiais, né? Começava a chorar, mesmo que não conhecia a pessoa, não tinha nem ideia de quem era, mas era paga para chorar. Ficava lá chorando, e o pessoal tocando flauta e tal. Jairo era um homem de posses e provavelmente tinha lá já aquele grupo de carpideiras, é o nome que se dava, né? Essas pessoas que eram choradores profissionais de defunto, né? Estavam lá hoje em dia não tem no Brasil, né? Então você não se preocupa, também a lei da nossa igreja não exige que você contrate as carpideiras quando acontecer isso aí. Apesar de que vai ter sempre gente chorando lágrima de crocodilo, né? Na morte de alguém. Bom, de qualquer forma, estava lá o choro, o alvoroço, a música, né? Aquele clima todo e o coração de Jairo apertado diante de tudo isso. E mais uma vez Jesus interfere, já é a terceira vez que Jesus interfere para segurar a fé de Jairo. Ele diz no verso 39, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Jesus não estava dizendo que literalmente a criança não tinha morrido. Claro que a criança tinha morrido. Mas diante de Jesus, ninguém está morto. É tão fácil ressuscitar um morto para Jesus como acordar alguém que está dormindo para nós. Por isso que ele sempre se refere à morte como sendo um sono. Erradamente, algumas seitas ou algumas tradições entendem que com isso, quando a pessoa morre, a alma dorme. Mas não é isso que a passagem está dizendo. Está apenas dizendo que, para Jesus, uma pessoa morta é a mesma coisa de uma pessoa que está dormindo para você e para mim. Com a mesma facilidade que a gente acorda a esposa, e no meu caso é muito fácil, eu sei que no caso de outros homens é bem mais difícil, não é? Acordar a esposa de manhã, mas da mesma facilidade que a gente acorda alguém que está dormindo, então Jesus pode ressuscitar um morto. Então, nesse sentido, ele diz, vocês não precisam chorar, porque eu estou aqui, e, portanto, ela não está morta, ela está como quem está dormindo, e eu vim aqui para despertá-la. E é claro que as palavras de Jesus não foram compreendidas, como também, quando ele perguntou quem me tocou, os seus discípulos também não compreenderam, não é? Jesus, aparentemente, era muito enigmático, não é? Porque ele transitava em outro plano, não é? E as pessoas não entendiam, às vezes, o que ele dizia. E todo mundo começou a zombar de Jesus, a prova de que eram profissionais, né? De repente mudaram de pranto para riso, né? De pranto, o pessoal que estava pranteando ali, em 30 segundos estava zombando e rindo de Jesus, porque Jesus estava dizendo que a menina estava morta. Jesus expulsou todo mundo, fora, não ficou ninguém. E aí, no verso 40, ele ressuscita a menina. Jesus levou consigo o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, provavelmente o quarto, o cenáculo, primeiro andar, pela estrutura das casas daquela época. Jesus toma a mão do cadáver, o que era proibido pela lei de Moisés. Se você tocar um cadáver, você fica impuro, mas Jesus não está preocupado com isso. Ele toma a mão do cadáver e ele fala para a defunta, em aramaico, Talitá cumi, literalmente, menina, levanta. A nossa tradução colocou aqui, eu te digo, né? Eu digo a você. A tradução não é essa, a tradução é só essa, menina, levanta. E com essas palavras, a menina acordou, né? A menina voltou. Lucas diz que quando Jesus disse, Talitá cumi, voltou-lhe o espírito. Lucas acrescenta esse detalhe, voltou o espírito da menina, onde a gente entende então que na morte, a morte é a separação do espírito do corpo. Quando Jesus deu a palavra de ordem, o espírito da menina voltou ao corpo dela. Se você me pergunta onde estava o espírito dela durante esse tempo, provavelmente na presença de Deus, aguardando aquele momento de voltar pela ordem do próprio Deus. Diz aí, 42 a 43, que a menina reviveu imediatamente. Ela começou a andar porque tinha 12 anos e Jesus disse, vocês podem dar a comida predileta dela. Serve um lanchinho para ela aí, para que ela coma, como prova de que ela está viva mesmo. Lembre que mais adiante, quando Jesus ressuscita, e os discípulos incrédulos demonstram aquela dúvida, Jesus prova que ele ressuscitou fazendo o quê? Comendo
um favo de mel e peixe na presença deles. Então, é a mesma coisa aqui. A prova de que ela está viva é que ela vai comer. Então, não é um espírito que vocês estão vendo. Eu não sou um prestidigitador, não é? Não é um fantasma que está aqui, mas é ela está viva, então dê alguma coisa para ela comer. E diz o texto aqui que todos ficaram espantados. Eu acho que você ficaria também e eu também. E não quer dizer que todos creram, não é? Ou pelo menos ficaram perplexos, não é? Com certeza Jairo já cria juntamente com a sua mulher. E em seguida Jesus proíbe que se divulgue o fato. No meio de toda aquela incredulidade, quanto menos gente soubesse, melhor no entendimento de Jesus, porque ainda não havia chegado o momento em que ele haveria de se revelar plenamente como Filho de Deus e o Messias, então ele pediu o silêncio. Queridos, o que é que esse texto tão rico nos ensina? Eu quero resumir aqui algumas das coisas que eu já falei e fazer uma aplicação no final. Primeiro, esse texto, o que ele nos diz a respeito de Jesus? Eu destaco 4 coisas. Primeiro, que Jesus era Deus. Esse é o objetivo do Evangelho de Marcos e de todos os outros 3 evangelhos. Mostrar que Jesus de Nazaré, na verdade, era o Filho de Deus, o Messias prometido, o querido de Israel. Ele era de fato Deus, ele tinha o poder, fluía dele para curar, porque ele era Deus. E ele tinha poder sobre a morte, e apenas com 2 palavras ele podia fazer o espírito voltar a um cadáver. Só Deus pode fazer isso. O texto claramente aponta para a divindade de Cristo, também no momento em que ele diz àquela mulher: você está salva, significando os seus pecados estão perdoados. Mas ao mesmo tempo, a segunda coisa que nós aprendemos sobre Jesus é que ele era igualmente homem. Ele era verdadeiro Deus e ele era verdadeiro homem. Não é que ele era 50% Deus e 50% homem. Ele era 100% Deus e ele era 100% homem também. Homem como qualquer um de nós. A encarnação exigiu o esvaziamento do Filho de Deus, quando ele toma forma humana. E isso incluiu limitações na sua onisciência, onipresença e onipotência, para que ele pudesse viver entre nós, sofrer, padecer e finalmente morrer, e morrer de verdade. Mas, como eu disse, ressurreto dos mortos, sentado à direita de Deus Pai, sendo recebido na glória, ele tem todo o poder no céu e na terra e reina soberano sobre tudo e todos. Mas durante aquele tempo de 30 anos que ele passou entre nós, foi um tempo de sofrimento e humilhação para ele. Terceira coisa que nós aprendemos a respeito de Jesus: primeiro, ele é Deus; segundo, ele é homem; terceiro, é a sua compaixão para com a situação da raça humana. Compaixão para com aquela multidão que ele ministrou à beira-mar, compaixão para com aquela pobre mulher que o toca anonimamente, compaixão para com Jairo, compaixão para com aquela menina. O amor de Cristo pelos seus é refletido claramente no relato dos evangelhos, todas as vezes que ele demonstra misericórdia para com pessoas doentes, opressas, cativas do diabo, pecadores precisando de perdão. A quarta coisa que eu queria destacar aqui, que nós aprendemos a respeito de Jesus, é que ele sustenta aqueles que são seus. Eu não consigo deixar de ver esse propósito de Marcos aqui, como Jesus segurou a fé de Jairo. Primeiro, Jairo cria que Jesus podia curar a filha. Depois isso se tornou mais difícil, porque veio a notícia dizendo: olha, ela já morreu, não incomoda mais o mestre. E aí fica mais difícil quando ele chega em casa, está todo mundo chorando, aquelas carpideiras lá, o medo se apodera dele de perder a sua filha única, e Jesus o tempo todo dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Despeça a incredulidade, crê, Jairo, fica firme, até que finalmente a menina é ressurreta. Da mesma forma que Cristo sustentou a fé de Jairo, ele sustenta a nossa. Porque se ele não fizer isso, nós não aguentaremos os desafios que a realidade caída desse mundo impõe à nossa fé todos os dias. O que é que esse texto nos ensina a respeito da fé? Que fé é a confiança em Cristo, como Filho de Deus, que pode nos atender e nos salvar de nossa condição e de todas as consequências que o pecado nos trouxe aqui nesse mundo. Aprendemos que essa confiança em Cristo, ela nem sempre é estável e que ela nem sempre é perfeita, ela é constantemente desafiada aqui nesse mundo.
Primeiro, pela aparente demora em Deus responder nossa oração. Não foi assim que Jairo foi testado, né? A demora em Jesus atender. A nossa fé frequentemente é testada porque Deus parece demorar. Embora no tempo de Deus estava tudo calculado, porque desde o início o plano de Deus não era curar a filha de Jairo, mas ressuscitá-la. Por isso esse cronograma, feito dessa forma. Então, Deus está agindo dentro de um programa que Ele estabeleceu e Ele não tem pressa. Ele está seguindo aquilo que Ele decretou. Como nós não sabemos, ficamos ansiosos e dizemos: Deus, se o Senhor vai fazer alguma coisa, a hora é agora. A menina está morrendo. E Deus não tem pressa, porque Ele quer fazer uma coisa melhor. Ele vai fazer no tempo dEle, da maneira dEle. A fé encontra o desafio de ser agravada por situações que ficam piores. A princípio estava doente, agora morreu. Pela incredulidade de pessoas ao nosso redor, não incomoda mais o médico. Por que é que você continua orando? Será que você não já percebeu que Deus não vai lhe dar uma resposta? Pela aparente impossibilidade dos fatos. Às vezes nós estamos diante de situações que parecem uma parede, um muro, e a gente está lá sem saber exatamente o que pedir. Contudo, nós podemos confiar que o mesmo Cristo que sustentou Jairo é o mesmo Cristo que nos sustenta também. E aqui nós estamos diante daquilo que em teologia reformada nós chamamos a perseverança dos santos. Aqueles que são de Deus, aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, os eleitos de Deus, Deus haverá de guardá-los para que eles perseverem, para que eles não desanimem, para que eles não desistam. Deus vai guardá-los até o fim, como Ele fez aqui com Jairo. Se Ele tivesse deixado Jairo entregue ao seu livre-arbítrio, né? Imagina aqui onde é que estaria Jairo. Mas graças a Deus que Deus não nos deixa entregue ao nosso livre-arbítrio. Aplicações práticas. Talvez você, aqui nessa manhã, tenha medo de cair, desistir e desanimar em seguir a Jesus. Eu espero que essa história, registrada nos Evangelhos, encoraje você a continuar confiando em Cristo, apesar da incredulidade, dos desafios, da incredulidade das pessoas ao seu redor, do agravamento da situação, das impossibilidades, dos temores, dos medos que acometem o seu coração, mas não perca a sua confiança em Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, que veio a esse mundo e se esvaziou para que nós pudéssemos ser libertos do pecado, da condenação e dos nossos medos. A você que quer se aproximar de Jesus e pergunta qual a melhor maneira de fazer isso, eu creio que esse texto nos mostra o que é que Jairo e a mulher tinham em comum. Ambos foram atendidos. O que é que eles tinham em comum? De que maneira eles se aproximaram de Jesus? Com humildade, carentes, sabedores e crentes que Jesus era poderoso para atendê-los, confiantes. E todo aquele que se aproxima de Deus mediante Jesus Cristo desta forma será atendido no tempo de Deus e na forma dele. Portanto, não desanime e chegue-se a Ele nessa manhã. Que essa palavra seja uma palavra de renovação para você, de encorajamento, de confiança, que você possa sair daqui nessa manhã glorificando a Deus por Jesus Cristo, seu Filho, em quem todas as promessas de Deus têm o amém. Amém? Oremos. Te damos graças, ó Deus, pelo Teu Filho, pela Sua majestade, pelo Seu amor, pelo Seu poder. Ó Deus, dá-nos mais do conhecimento de Cristo, para que nós o adoremos, nós o sirvamos, nós o imitemos e possamos confiar nele a cada momento em que a nossa vida se vê ameaçada por perigos por fora e temores por dentro. Dá-nos graça, Senhor, para descansar nas Tuas promessas e confiar que a morte não é o fim e que o Senhor continua sendo Deus mesmo depois da morte e que o Senhor tem toda a autoridade nesse mundo. Eu oro por aqueles que estão aqui nesta manhã, aflitos, oprimidos, pesarosos, com medo, angustiados, que eles possam encontrar em Ti, Senhor, descanso para suas almas. Abençoa-nos, nós te pedimos, por amor de Jesus. Amém.